Então, amados, boa tarde. Vamos iniciar aqui um novo vídeo, né? Sobre o que é o pecado da omissão. Pecado da omissão, vamos à Bíblia. Tiago 4,17. Declara, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. O pecado de omissão é um pecado que é resultado de não fazer algo que a palavra de Deus ensina que devemos fazer. É geralmente usado em contraste com frase correspondente. O pecado de omissão, ou pecados que uma pessoa comete ativamente. Paulo contrasta os dois conceitos em Romanos 7, 14 e 20. Ele critica a sua tendência para os dois tipos de pecado. Certo, amado? Então, ele faz o que não quer fazer, o que sabe que é errado. O pecado da omissão e não faz o que sabe o que deve fazer e realmente quer fazer. O pecado da omissão, aqui está uma imagem da nova natureza em conflito com a carne em que habita. No Novo Testamento, o exemplo clássico dado por Jesus é o relato do bom samaritano. Depois de um homem ter sido espancado e abandonado, precisando de ajuda, os dois primeiros homens passam por ele, um sacerdote e um levita, ambos os quais sabiam como agir, mas deixam de agir. O terceiro homem, um samaritano, parou para mostrar a compaixão ao homem necessitado. Lucas 10, 30, 37. Jesus usou este exemplo para ensinar que devemos da mesma forma ajudar os necessitados. Ao fazer isso, ele comunicou claramente que é pecado deixar de fazer o bem, assim como é pecado buscar o que é mal. Jesus descreve ainda os pecados de omissão em Mateus 25, 31 a 46. Leia, amados. Os cabritos, aqueles que são ignorados por Cristo, são aqueles que viram os outros com fome e sede, mas não forneceram comida e água. São aqueles que viram outras pessoas que precisavam de roupas, que estavam doentes ou presas, mas não fizeram nada para vesti-las, confortá-las. Todos esses são exemplos do pecado de omissão. Não houve pecado cometido diretamente contra essas pessoas necessitadas. Eles não foram intencionalmente deixadas a passar fome ou despojadas de suas roupas. No entanto, o pecado da omissão foi cometido quando aqueles que poderiam ter provido para elas escolheram não fazê-lo. Finalmente, o apóstolo Paulo fornece um resumo que explica por que devemos fazer e o que é certo e evitar os pecados de omissão. E não nos cansemos de fazer o bem, porque seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Gálatas 6, 9, leia, confira na sua Bíblia. Quando fizemos a vontade de nosso Pai Celestial, Mateus 12, 50. Evitamos os pecados de omissão e vivemos vidas produtivas e frutíferas, agradáveis aos olhos de Deus, amados. Leia Romanos 12, 1, 2, João 15, 1 a 12. Confira na sua Bíblia. Não custa nada você pegar a sua Bíblia de vez em quando, tire 5 minutos. Eu sei, amado, quanto é difícil se aproximar da Bíblia. Esses 9 anos de estudo que eu venho fazendo ininterruptamente durante as madrugadas, entendeu? Noites amanhecidas, para você adquirir
o gostar de ler a palavra de Deus, demora, porque a gente queremos só as delícias da carne, os prazeres carnais, entendeu? As fascinações que o mundo oferece. É difícil, mano. É muito difícil. Quando eu comecei a ler as escrituras, eu comecei a ler 3 minutos, 5 minutos no máximo. Era interrompido constantemente. Toda hora era interrompido. Porque é difícil. Porque eu estou falando aqui só de exemplo do pecado da omissão. E eu já tenho algum vídeo falando sobre o pecado da obra, das obras, do pensamento, né? Obras, pensamento, né? Também já tenho falado também em outro vídeo, porque são 4 na realidade. Palavras, omissões, obras e pensamentos. Pecamos por esses motivos, amado. O da omissão é o pior pecado que tem. Certo dia, eu falo certo dia agora, 2013, né? O cidadão aí colocou uma postagem na Bíblia. O homem, um africano deitado no chão, ele simplesmente levou uma Bíblia para dar para o homem. O homem morrendo, precisando de socorro para comer. Não seria mais prático ele juntar esse homem do chão e dar de comer e beber a esse homem, do que dar uma Bíblia para um homem? Devido a essa crítica que eu fiz, ele agora postou outra foto dando um pedaço de papel, um bilhete. Como é que uma pessoa subnutrida, amado, caída no chão, morrendo de fome, como é que uma pessoa vai ler Bíblia, amado? Me explica isso aí. Um afronto contra a humanidade. Isso é um afronto. Uma pessoa fazer isso contra a humanidade, né? Pessoa caída ao chão, né? Então, amados, são certas coisas que a gente vê, as heresias, as hipocrisias, né? Daqueles que se titulam indevidamente como sacerdotes, né? Isso está em Marcos 7, 6 a 9. Eu já friso várias vezes, em vários vídeos eu tenho falado sobre isso, né? E validam, usam as escrituras em seu favor, entendeu? Então, eu fico pensando como é que uma pessoa sem estrutura nenhuma, precisando de ser alimentada, né? Ou seja, quem for a pessoa, ou pastor, não sei do pastor, não seria mais fácil levantar essa pessoa e dar o que de comer para ela? Então, são certas coisas que abusivas, né? Coisas abusivas que a gente vê, né? E que Deus não aprova. Como afirmo e digo sempre, somente uma só fé, um só batismo e um só pastor, um só Senhor, cujo o seu nome verdadeiro, Yahushua, né, que é o nome dele verdadeiro, isso você vai achar, Isaías 52:5. Isaías 52:5, mas lê do 1 a 15, e você vai saber. Por que blasfemaram o nome para Jesus? Né? Para desvirtuar o seu entendimento. Então é assim, amados. Espero ter deixado alguma coisa clara sobre o pecado da omissão. Amém.